Irmãos, não há coisa mais importante para a nossa vida que o nosso chamado. O chamado de Deus, ele precisa consumir a nossa vida. Deus, ele não chama pessoas perfeitas, pelo contrário. Deus chama pessoas imperfeitas para o ministério. As pessoas que Deus chama, irmãos, a grande sociedade não entende. Porque Deus chama pessoas que provavelmente a sociedade vai desprezar. E Ele nos chama. E durante esse chamado, Ele vai nos capacitando segundo a sua vontade. Porém, o chamado de Deus, ele vai trazer marcas para a nossa vida. O chamado de Deus, ele vai exigir de nós renúncia. O chamado de Deus, ele vai trazer dor, muitas vezes, para a nossa vida. E a grande questão a ser levantada é que muitas vezes, quando o peso do chamado vem sobre a nossa vida, em vez da gente prosseguir, muitas vezes a gente quer retroceder, quer olhar para trás, quer olhar para a dificuldade, esquecendo assim do Deus que nos chamou. Então o livro que nós vamos expor nessa noite fala muito sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Jonas, ele foi comissionado por Deus para uma missão: pregar contra os ninivitas. E a Bíblia é clara, logo no início do capítulo 1, que Deus chama ele para pregar contra aquela cidade, porque a sua malignidade já havia subido às narinas de Deus. Quando a gente vai estudar sobre quem eram os assírios, os ninivitas, você vai perceber que era um povo cruel. Eles cortavam as cabeças dos seus opositores e colocavam na frente da cidade, empilhavam como uma pirâmide. Eles cortavam os dedos, vazavam os olhos das pessoas, cortavam as pontas dos narizes. Esse povo era cruel, irmãos. E todas as pessoas que ouvissem falar desse povo iriam temer. Além do mais, Nínive era uma cidade totalmente fortificada. Pregar naquela cidade não era uma tarefa fácil. Só pregava nessa cidade se fosse uma pessoa levantada por Deus. E a Bíblia diz que quando Jonas escuta o chamado de Deus e a missão que Deus havia estabelecido para a sua vida, em vez de abraçar o projeto de Deus, ele foge do projeto de Deus. Ele decide abandonar o chamado e agir segundo a sua vontade. Quem é profeta de Deus, quem é chamado por Deus, não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do Senhor. E todos aqueles que foram chamados por Deus vão passar nessa terra por adversidade. Vão passar nessa terra por aflição. Por quê? Porque o diabo sabe a arma que você é na mão de Deus. E sabendo ele que nós somos uma arma na mão de Deus, ele vai usar pessoas para que a gente pare no meio da caminhada. Por isso a importância de nós olharmos para o Senhor e não para as adversidades, porque elas vão aparecer. Jesus foi claro quando ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. E essas aflições, irmãos, de fato são aflições. Como foi falado aqui, o dia que o céu está de bronze, o dia que a gente dobra o joelho e parece que a nossa oração não subiu nem no teto. Mas é nesse momento, no momento da aflição, que Deus começa a extrair o melhor de nós. E Jonas vai à cidade de Jope, decide ele, e pega um navio em direção a Tarsis.
Ou seja, Deus manda Jonas ir para a esquerda e ele quer ir para a direita. Deus manda Jonas ir para o projeto de Deus e ele quer seguir segundo a sua vontade. Por quê? Porque Jonas estava olhando para as pessoas e não para o propósito de Deus. Aleluia. E há um grande perigo aí, irmãos. Qual é esse perigo? Às vezes a gente começa a rotular as pessoas. Eu não vou com a cara dessa pessoa, não. Esse eu acho que não é crente, não. Esse eu acho que está na igreja, mas é um pé lá e outro cá. A gente rotula as pessoas segundo a nossa vontade e começa a decretar quem é salvo e quem não é. Mas a salvação não pertence a nós, ela pertence a Deus. É Deus quem salva, é Deus quem transforma, é Deus quem liberta, é Deus quem capacita, é Deus quem vivifica a vida do ser humano. Aleluia. Então nós não temos o direito de sermos juízes nessa terra. Não. Porque Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então Jonas vai para aquele navio, pega a passagem para ir para Tarsis e entra no navio. Agora perceba, um homem chamado por Deus para uma missão está em desobediência. Você acha mesmo que Deus vai ficar olhando para essa situação e não vai fazer nada? Porque às vezes, irmãos, a gente usa a seguinte expressão: se Deus não quiser, se Ele não quiser, Deus levanta outro. Sim, Deus pode levantar outro, mas às vezes Deus tem um trato específico com você. Então, se Ele chamou você, vai ser você mesmo. E esse era um propósito específico para uma pessoa específica. Jonas. Era ele que tinha que pregar. Era ele que tinha que ir para Nínive. Não era outra pessoa. E pode ter certeza, se Deus quisesse, Ele poderia levantar outros profetas. Porque naquele mesmo tempo, Isaías já pregava, Amós já pregava. Mas por que Deus não fez? Porque tinha que ser Jonas. Então, quando ele entra no navio e vai para o porão, tentando se esconder da presença do Senhor, Deus manda a tempestade. Irmãos, quem pode se esconder da presença do Senhor? Veja o que Davi disse no Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ou seja, não há como o homem se esconder de Deus, irmãos. Imagine uma pessoa com um chamado de Deus. Então esse homem, no meio da tempestade, está no porão. E a Bíblia diz que ele dorme profundamente. Veja a cegueira espiritual de Jonas. Veja a rebeldia de Jonas. A tempestade está vindo sobre o navio e esse homem está dormindo. A ponto de as pessoas terem que acordar ele daquele sono profundo. Aquelas pessoas que estavam na embarcação começaram a clamar aos seus deuses pagãos. E foram até o porão e ele estava lá dormindo. Sem a menor preocupação. E o capitão olha para ele e diz: como é que você pode dormir no meio de uma tempestade dessa, Jonas? Às vezes a tempestade está na nossa casa, mas a gente não se levanta, a gente fica dormindo, irmãos. E Deus querendo firmar os nossos joelhos na terra.
E Deus querendo usar a nossa boca para clamar, para que assim Ele mova o céu a nosso favor. O que é interessante é que o errado ali na história era Jonas. Mas todos que estavam na embarcação sofreram a mesma tribulação. Isso nos aprende algo, nos ensina algo, irmãos. Muitas vezes, pela nossa desobediência, Deus vai começar a tocar em pessoas ao nosso redor para que a gente se levante para o propósito de Deus. E ele estava dormindo. E as pessoas que não tinham nada a ver com o problema começaram a pagar o preço. Agora, o que eu acho lindo também era a convicção desse profeta. Porque ele sabia, ele era consciente que ele era o motivo daquela tempestade. A momento nenhum você vai ver Jonas se desculpando. A momento nenhum você vai ver Jonas querendo esconder a sua responsabilidade diante daquela tempestade. Não. Ele sabia o que o povo tinha que fazer. Ele disse, olhe, para que essa tempestade acabe, me jogue no mar. Ela vai cessar. Aquele povo da embarcação ainda começou a temer, não queria jogar ele. Começaram a esvaziar o navio. E eles me joguem no mar e a tempestade vai acabar. Começaram a orar para o Deus de Israel, para que não estendesse a mão sobre eles, porque eles iam jogar Jonas. Quando eles jogam Jonas, ele cai no mar e a tempestade cessa. Porque o problema não estava mais na embarcação. Então, irmãos, às vezes nós temos que se levantar para que a tempestade acabe. Às vezes nós temos que se levantar como homens e mulheres de Deus, como Ele nos chamou, para que assim o mar fique tranquilo e as coisas comecem a ser colocadas no lugar. Então, fugir da presença de Deus não é uma boa opção. Porque você pode até tentar fugir, mas o problema vai junto com você. Preste atenção, irmãos, em tudo que eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente quer relutar. Não, Senhor, eu não quero. Não, desse jeito eu não quero. Mas se for assim, eu faço. Irmãos, quando a gente recebe o chamado de Deus, não é mais da forma que a gente quer, é da forma que o Senhor quer. Aí você acha que Deus vai te chamar, te capacitar e você não vai sofrer nenhum levante? Então você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer perseguição. Vão sofrer aflições. Vão sofrer adversidades, porque isso faz parte do cristianismo. As lutas, as experiências nos dão estrutura para exercer o chamado de Deus. Porque não há como, irmãos, uma pessoa ter firmeza em Deus sem passar por experiências. As experiências nos preparam. Os desertos nos capacitam para cumprir a jornada. Então Jonas estava em desobediência. Ele é jogado no mar. Agora perceba, se esse homem fica no mar, ele ia morrer. Ia chegar um momento que ele não ia ter mais força de nadar. E ele ia perder as forças e ia afundar. Agora veja, mesmo em uma tragédia, humanamente falando, Deus manda um peixe que engole ele. Ali era o escape de Jonas. Porque Deus, que pode todas as coisas, coloca aquele homem dentro de um peixe e cuida dele. E trata com ele. Extrai o melhor dele no meio daquela adversidade. E você vai perceber isso no livro de Jonas. No capítulo 2 do livro de Jonas. Acompanhe comigo. Livro de Jonas, capítulo 2, você vai ver a oração de Jonas quando estava dentro do peixe. A partir do versículo 2, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Descia até aos fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz de agradecimento, eu te ofereci sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quando Deus extraiu o melhor de Jonas, que ele reconhece o Senhor naquele momento de aflição, o Senhor tira Jonas do peixe e coloca ele de novo em terra. Já passou por aflição, irmãos? Nós não passamos por essa aflição, mas eu tenho certeza que todos que aqui estão já passaram por apertos. E difícil é você passar pelo dia da adversidade. Porque no dia da adversidade, muitas vezes, Deus permite que ninguém apareça para nos dar um abraço. Porque naquele dia, irmãos, é o Senhor que quer nos abraçar. Então não reclame se as pessoas naquele momento da aflição estejam virando as costas para você. Por quê? Porque às vezes Deus está permitindo que você se achegue mais a Ele. Que você se relacione mais com Ele. Porque o nosso socorro não vem de pessoas, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem a nossa salvação. E sem ele, nós não somos nada. Quando ele é colocado em terra, a Bíblia diz que Deus fala a segunda vez com Jonas: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Quando ele entra na cidade, o percurso para que ele completasse essa caminhada de pregação evangelística daria aproximadamente 3 dias de caminhada. Ele vai cumprir em um dia só. Uma pregação simples e pequena. Eis que daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, nós não temos dimensão do tamanho da misericórdia do Senhor. Talvez hoje no seu coração esteja uma pessoa que você diz: essa pessoa, ela é ruim de coração. Mas pode ter certeza, irmãos, Deus transforma o barro. Deus quebra o barro e faz um vaso novo. Então não há nenhuma pessoa perdida para Deus. Nós não podemos rotular as pessoas, porque lembre de você, quem você era quando você não conhecia Deus. Você era uma pessoa boa? Nós não somos bons, irmãos. A nossa bondade vem do Senhor. E se não fosse Ele, a gente estaria perdido nesse mundo. Talvez já descido à sepultura. E ele começa a pregar. E essa pregação, que não mostrava nenhuma misericórdia, começa a produzir frutos, pastor. Imagine 120 mil pessoas se convertendo depois de uma pregação dessa. O povo começou a entender quem era Deus. As palavras proferidas por Jonas tiveram tanto poder no coração das pessoas que eles começaram a jejuar. Que eles começaram também a se vestir de pano de saco, se humilhando perante o Senhor, do menor ao maior. Naqueles dias, até os animais tiveram que jejuar, porque era um decreto do rei.
perceba, se uma cidade inteira de 120 mil pessoas se arrepende, será que Deus não vai revogar uma sentença? Ele vai revogar. E ele revogou. Porque quando há arrependimento sincero, há perdão de Deus. Quando há arrependimento sincero, há transformação. Quando há arrependimento sincero, há salvação, irmãos. Então, se nós, independente do que nós façamos, se arrependemos de todo o nosso coração, Deus é fiel para molhar e sarar a terra do nosso coração. Ele é Deus. Ele não mudou. E as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, toda uma cidade está sendo salva. Agora perceba, Jonas sai da cidade, ele fica com raiva quando ele vê aquilo. Você não vai ver nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, onde um pregador pregou e toda uma cidade se converteu. Só tem no livro de Jonas. E também você não vai ver onde um pregador vai ministrar, as almas se rendem, ele vai ficar com raiva. Só no livro de Jonas. Esse homem sai da cidade e ele fica observando de longe o que ia acontecer, irmãos. Talvez na expectativa, será que Deus não vai destruir essa cidade? E ele fica lá. Deus é tão misericordioso com ele, que mesmo vendo essa rebeldia dele, fez com que uma planta nascesse sobre a cabeça dele, para que assim ele tivesse sombra. E ele fica ali sentadinho, olhando para a cidade. Torcendo para Deus queimar a cidade como Sodoma e Gomorra. Mas não é isso que Deus faz, não. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E a graça é muito maior, irmãos, do que o juízo. A graça de Deus é grande e poderosa. E a Bíblia diz que ele fica lá e ele dorme. Quando Deus fez essa planta, no outro dia ele também permitiu que um inseto comesse toda essa planta. E agora Jonas está com a cabeça de frente para o sol e o vento forte. Quando ele acorda e vê aquele sol forte, ele começa a pedir a morte. Veja como esse homem, que era profeta de Deus, era mimado. Tem muito profeta mimado hoje em dia. Cheio de coisas, irmãos. Cheio de pensamentos mundanos. Ele começa agora a pedir para morrer. E Deus questiona ele. Jonas, você está certo no que você está pedindo? A morte. Não teria eu compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, Jonas? Será que esse homem não era egoísta, irmãos? Ou não estava sendo egoísta? Às vezes nós estamos assim, só pensando no nosso. Eu quero me salvar, o resto que... Deus cria situações e envia pessoas para salvar essas pessoas. Mas não é dessa forma. Esse homem começou a pedir a morte, irmãos. E Deus começou a fazer perguntas a ele sem resposta. Mesmo na sua rebeldia, Deus foi misericordioso com Jonas. Mas ele não estava sendo misericordioso com as pessoas que não conheciam o Deus de Israel. Então, o que essa palavra nos ensina, irmãos? Que nós precisamos ter mais compaixão. Que nós precisamos mais pedir a Deus o amor dele no nosso coração, para que assim esse amor transborde para outras vidas. Precisamos, irmãos, não ser como Jonas, precisamos se preocupar com vidas e não com coisas. Hoje as pessoas se preocupam com coisas e não com almas. E aí é onde está o grande perigo. Porque a prioridade não são coisas, a prioridade são almas. Porque as coisas vão perecer, mas as almas vão viver eternamente, ou no céu, ou no inferno. Então nessa noite Deus nos chama para olhar para esse texto de Jonas, para olhar para a sua rebeldia e desobediência, e entender que Ele é soberano, e Ele tem o controle das nossas vidas. E se Ele determinou algo na nossa vida, na sua vida que está me assistindo também, vai se cumprir, ainda que você relute. Porque o Senhor sabe como criar situações.
Ele sabe como nos colocar de joelhos, irmãos. Então, que nós sejamos crentes fiéis ao Senhor e não rebeldes. E abracemos o projeto de Deus e abracemos o chamado dele. Porque, irmãos, por mais difícil que seja e doloroso que seja, servir a Deus é gratificante. E servir ao Senhor e abraçar o chamado dele é muito melhor do que toda essa adversidade que a gente enfrenta nesse mundo caído. Deus nunca nos prometeu a ausência de problemas ao servir a Ele. Não. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias diante desses problemas. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos rebeldes. E que Deus nos ajude a não fugir do projeto de Deus, ainda que seja difícil aquilo que Deus está pedindo de nós. Mas saiba que por mais difícil que seja, se o Senhor nos chamou, Ele nos dá capacidade de cumprir o propósito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.